em diante. João, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui, meus queridos. Vamos orar e pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Senhor, nós te louvamos pela nossa igreja, por esse tempo tão precioso que temos juntos aqui, ó Pai, de adoração, de louvor e agora de reflexão na Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para que o Teu Espírito fale ao nosso coração através desse texto, na exposição desse texto, na reflexão dessa história. Fala, Senhor, o coração de cada um essa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um grande dilema no caso dessa mulher adulta que foi pega em flagrante adultério, diz o texto sagrado. E como que Jesus lidou com aquela situação? Ele fez algo assim que deixou todos chocados. Porque um religioso naquela época teria apedrejado aquela mulher. Aquela mulher cometeu um pecado, cometeu um adultério. E ela não foi apedrejada. E na lei de Moisés dizia que mulheres que fossem pegas em adultério deviam ser apedrejadas. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo algo inédito, algo que mexeu com todo mundo. E cutucou a ferida dos religiosos daquela época. Nós vivemos uma época em que a gente tem que tentar entender o que realmente é uma igreja. O que realmente nós estamos fazendo aqui. Que tipo de igreja que nós queremos deixar para os nossos queridos filhos, para os nossos descendentes? Que tipo de legado, de visão, de maneira de adorar, de servir, de comungar, de interagir? E existe dois tipos de igreja apenas, irmãos. E existe aquela igreja que apedreja e aquela igreja que salva, que cura. A pergunta é muito simples.
A resposta você dá para você mesmo. Se você estiver vindo para a igreja e você vê um irmão querido aqui, casado, que tem família, sentado numa mesa de um bar, e um homem casado, com família, que todo mundo conhece, alguém íntimo seu, alguém que serve a Deus aqui na igreja, e ele estiver sentado com uma outra mulher no colo, bebendo, uma outra mulher que não é a mulher dele, qual a sua reação? Você corre dizer para os presbíteros, para que aquele homem seja disciplinado, excomungado, corrigido, ou você vai até ele e tenta salvá-lo de um momento de loucura que ele cometeu por alguma razão? É interessante isso, porque isso mostra que tipo de cristão que você é. Isso está na Bíblia. Você tem uma passagem que a Bíblia diz: se teu irmão pecar, né, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Quando alguém peca, quando alguém cai, quando alguém falha, qual a primeira reação sua? Eu quero justiça. Pedra na mão. Eu preciso salvar esse irmão. Que loucura que ele está fazendo. O que aconteceu? Foi um momento de loucura dele. Meu irmão, o texto é muito claro. Se teu irmão pecar, vai ti e ele, só, os dois, e tenta resolver. Se é alguém que você realmente ama, alguém íntimo, alguém próximo de você, alguém da sua família, você vai correr até aquela pessoa e vai tentar acordar ele. Que loucura que você está fazendo, meu? Você é casado, você tem filho, você tem mulher em casa. O que está acontecendo aqui? Pode ser que ele caia em si. Pode ser que os olhos dele se abram. Eu realmente fiz uma loucura. Ele se arrependa. E não viva naquilo, não se entregue àquilo, não destrua a sua própria vida. O texto usa uma expressão, arguir. É isso mesmo, é confrontar a pessoa no seu pecado, com o intuito de salvar, com o intuito de tirá-lo daquela situação, de salvar uma alma. E a Bíblia chega a dizer assim: você ganhou o teu irmão, morre ali. O conceito bíblico é de que deveria morrer ali o problema. Se a pessoa cai em si, se arrepende, que loucura que eu fiz. Eu estava abandonando minha mulher, minha família, ia me entregar à destruição da minha vida, do meu lar, da minha... Foi um momento de loucura que ele teve, e você foi usado por Deus para trazê-lo à luz, à lucidez, e salvou aquele irmão. Se você é alguém realmente de fé, que conhece a palavra de Deus, isso morre ali. Só vocês dois vão saber. A Bíblia é clara, ele e você, só. Acabou. Não há necessidade de disciplinar essa pessoa. Não há necessidade de expor essa pessoa, não há necessidade de destruir essa vida. Não, não é isso que Deus quer. Se, porém, ele não te ouvir, aí você vai para o segundo passo. Aí a Bíblia diz: toma contigo uma ou duas pessoas, aí você vai com mais gente, vamos tentar salvar o seu irmão. Ainda não está falando de disciplina, de corrigir, de trazer para a frente da igreja e afastar da comunhão, e nada disso, nada disso. Até a última tentativa, você vai tentar salvar essa pessoa. E se você continuar vendo o princípio bíblico, isso está lá em Mateus 18, você vai tentar de todos os meios tirá-lo daquele caminho, daquele abismo que ele entrou. E se ele insiste, não tem jeito, é isso que eu quero mesmo para a minha vida, aí sim. A disciplina, a Bíblia diz assim, então, leve até os presbíteros da igreja. Leve até a igreja. No caso, a nossa igreja é representada por um conselho que vai lá tratar do problema. A disciplina, ela tem um propósito de fazer com que uma pessoa que já teve todas as tentativas e as possibilidades e as chances de ter caído em si, se arrependido e ter largado aquilo, voltar para a igreja, voltar para a comunhão sem disciplina, tocar a vida para frente, morre ali,
tudo já tentou, e a pessoa insiste. Então, ela está se perdendo, não tem mais o que fazer. Então, o propósito seria a correção, a disciplina e a exposição seria uma última tentativa de salvá-la dela mesma. Ela já se entregou a uma autodestruição. Isso seria uma última forma da igreja declarar: meu irmão, se você continuar nesse caminho, nós não temos outro. Você já quebrou sua comunhão com Deus, com a igreja, com a gente. A gente tentou de todas as formas de salvar, e você está pulando nesse abismo, a gente não pode. Aí sim, é para ver se a pessoa ainda acorda. Então, se você encontrar alguém, um irmão, um querido da igreja, em pecado, qual a sua primeira atitude? Isso revela se você é um religioso, de pedra na mão, ou você é realmente um discípulo de Cristo, que está aqui para salvar vidas. O que você faz? Se você vai lá, arguí-lo, você e ele, e tira ele daquilo e morre ali o problema, você salvou. A Bíblia diz, você ganhou, irmão. Se você usa aquilo para pedra na mão, e às vezes nem leva, né? Às vezes fofoca, às vezes conta para outra, aí destrói a reputação daquela pessoa antes mesmo de se tratar o problema. Ou exige, não, ele tem que ser disciplinado. Não, calma. Já vivi muitas situações em que o problema foi resolvido lá na origem, ainda estava num estágio embrionário, o pecado estava nascendo, a pessoa estava se entregando. A ideia é sempre ganhar o irmão, salvar, acordar. E a Bíblia ainda chega a dizer, quem pensa que está em pé, veja que não cai. Amanhã pode ser você que esteja lá. No momento de loucura, no momento de esfriamento, de entregar sua vida a uma coisa errada, que Deus coloque no seu caminho pessoas que estendam a mão e queiram te tirar daquele buraco, e não estendam a mão e te apedrejem. Isso aqui foi o que aconteceu quando Jesus mudou os paradigmas. Nós estamos dentro de um cenário. Jesus estava, como diz o texto sagrado, assentado, ensinando. Enquanto isso, escribas e fariseus, religiosos daquela época, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar de pé, no meio de todos, e disseram, Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou então que a gente apedreje ela. E tu que dizes? A gente sabe que, na verdade, o propósito aqui não era nem salvar, nem apedrejar, nem nada. Aqui era para pegar Jesus, porque havia uma situação assim. Depois que Roma dominou o território dos judeus, o que acontece? Ela exige agora a prerrogativa de julgar e condenar. Então, um judeu não podia agora pegar e julgar, condenar e executar e apedrejar uma pessoa. Tinha que passar pelas autoridades romanas. Se eles fizessem isso, eles iam ter problema. Só que era essa uma grande briga que havia. Até que ponto Roma, o Estado, podia interferir nas leis daquela comunidade judaica, nas leis espirituais, nas leis mosaicas. Então, se Jesus abençoa e aprova, não, sim, Moisés falou, vamos apedrejar. Ele estava criando uma situação muito difícil, porque ele estava, então, se colocando do lado dos judeus e ia ter um problema com Roma. Se Jesus diz assim, não, nós não vamos apedrejar essa mulher, porque tem que passar por Roma, vai ter problema. Ele estava se colocando contra os judeus, e usar isso para... Ia ter com que o acusar. O texto é muito claro, muito simples. A Bíblia diz, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas é interessante que quando eles falaram isso, olha essa cena que se criou, né? Jesus, então, verso 6, vai dizer que ele se inclina e escreve na terra com o dedo. Só fala isso. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo. Mas ele se inclina, nem dá bola porque estão falando para ele. Ele não olha para a mulher, não olha para os homens, com uma multidão enfurecida, com pedra na mão, pronta para apedrejar aquela mulher. Jesus se inclina e começa a escrever na areia.
E a gente não sabe o que Jesus escreve. Ninguém sabe. É um mistério. É sugestivo que Jesus está com um dedo escrevendo algo na areia. Ou seja, naquela hora todos passaram a olhar o que Jesus estava escrevendo. E a Bíblia vai dizer que eles insistiram nessa pergunta. Então, Jesus, bora? E aí, o que você diz? Se posiciona. A gente apedreja ou não apedreja essa mulher? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eles queriam que ele se posicionasse. Aí Jesus, então, a Bíblia diz que ele se levanta e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Fala isso e volta de novo. O texto diz que ele volta de novo, se inclina de novo e continua a escrever no chão. Que cena, gente. Ele não foi nem a favor, nem contra, falou, tranquilo, então, vamos ver, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguns estudiosos sugerem, não é certeza que ninguém sabe, será que, é muito sugestivo aqui, o próprio Deus encarnado, escrevendo no chão com o dedo, o mesmo dedo que escreveu as tábuas da lei, e Jesus está falando disso. Uma mulher quebrou o mandamento, a lei mandava apedrejar. Jesus, com esse mesmo dedo que escreveu as tábuas da lei, começa a escrever algo no chão, e diz, se ninguém tiver, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Alguns sugerem que Jesus estava escrevendo cada um dos 10 mandamentos. É uma sugestão. Não sabemos disso. Mas ele escreveu alguma coisa interessante. Alguma coisa que mexeu com as pessoas. Que tocou na consciência das pessoas. E aí a Bíblia nos diz, então, quando eles ouviram essa resposta, foram acusados pela própria consciência. Olha só. Pela própria consciência. E aí foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Que cena, gente. Que cena interessante. A começar pelos mais velhos. Provavelmente soltaram as pedras e começaram a ir embora. Ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Meus irmãos, em nenhum momento Jesus vai passar a mão na cabeça. A resposta de Jesus para aquela mulher é muito clara. É, vai e não peques mais. Esse é o Espírito. É chegar para alguém que foi pego em algo errado e não apedrejar, e não condenar. E dependendo do caso, nem disciplinar. Porque o propósito é salvar. Acorda, meu irmão, dá um tapa na cara da pessoa. Que loucura que você está fazendo com a sua vida. Você está jogando a sua vida no lixo. Você está destruindo o seu casamento. Você está destruindo a sua profissão. Se envolvendo numa coisa errada. E essa pessoa acorda, se arrepende. Você ganhou esse irmão. Isso é o que Deus quer. Isso é igreja. Salvamos alguém que estava se desviando, se esfriando, que estava tomando um caminho sem volta. Qualquer um de nós pode entrar por esse caminho, qualquer um de nós pode ter um momento de loucura. Nós não temos noção, gente, do que pode acontecer com a gente nos próximos anos de vida, de tragédias que a gente pode enfrentar, de decepções que a gente pode ter com Deus, com a igreja, com pessoas que amamos, com experiência difícil, que vai mudar o seu conceito de algumas coisas, vai mudar os seus paradigmas, pode mexer profundamente com quem você é. E você pode ter um momento que você questiona a Deus, a vida e tudo que você fez até hoje. Todo mundo está sujeito a isso. Tem um momento de loucura. E no seu momento de loucura, gente, que Deus coloque no nosso caminho alguém lúcido para te acordar enquanto é tempo e te salvar. É essa igreja que eu quero servir a Deus. Que se um dia eu tiver o meu momento de loucura, que tu não vai ter,
Todo mundo tem um momento de loucura. Todo mundo chega num limite da vida, de exaustão, de peso que carregamos, de coisas, de experiências da nossa vida, que a gente tem vontade de chutar tudo, de abandonar tudo. A gente questiona. A nossa fé vai ser provada, coisas vão acontecer na nossa vida, a gente não sabe. Ou quem sabe a gente entrar numa roda viva, que a nossa espiritualidade vai se tornando uma rotina e a gente não percebe. Que o nosso coração vai se esfriando, vai se endurecendo. E nós estamos, às vezes, fisicamente envolvidos com as coisas de Deus, mas espiritualmente estamos distantes de Deus. Isso pode acontecer. E esse esfriamento acontece, gente. E esse é um momento perigoso, que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade. Foi um momento de loucura de Davi, quando ele se esqueceu de Deus e cometeu aquele adultério, se afastou, mandou matar aquele homem. Ele foi numa escalada, abismo após outro abismo, até chegar no fundo do poço. Mas quando ele foi confrontado, ele voltou à lucidez e foi salvo. Sofreu as consequências dos seus erros e foi salvo. Quem sabe ele não poderia ter sido salvo logo no início, logo no primeiro encontro que ele teve com aquela mulher, antes, quem sabe, de engravidá-la, antes de fazer todas as loucuras que ele fez. Alguém chegasse e chacoalhasse a vida dele, falasse: que loucura que você está fazendo, Davi? Onde você está indo, rei? O Deus te deu tantas coisas, te deu bênçãos maravilhosas, você está fazendo uma loucura dessa. Alguém poderia ter salvá-lo ali, a vida dele. Ganhaste a teu irmão, é o que a Bíblia nos fala para fazer. Aquela mulher cometeu um adultério. Havia uma lei na palavra de Deus. Ela tinha que ser apedrejada. E Jesus não apedrejou. Quando ele se ergue e não vê ninguém mais além da mulher, a presença dela, a permanência dela, revela muita coisa. Ela tinha consciência do seu erro. Ela estava ali realmente já, não tem mais o que fazer. Já errei, já pequei. Agora eu vou sofrer as consequências, eu vou morrer apedrejada. E foi dada a ela uma nova chance. Jesus simplesmente diz: vá e não peques mais. Igreja devia ser um lugar onde nós temos uma nova chance de recomeçar, de fazer de novo e fazer melhor, de não repetir os mesmos erros, de não seguir os mesmos caminhos. Meus irmãos, toda a Bíblia foi escrita para isso, para que pudéssemos aprender com os erros do passado. Pessoas sofreram consequências para que você leia e tenha sabedoria. O que é sabedoria? É aprender, é saber viver e não precisar seguir os mesmos erros cometidos no passado por outras pessoas. A Bíblia fala exatamente isso, é para exemplo. Para que eu vou fazer a mesma loucura? Para que eu vou destruir minha vida? Está aqui, ó, o que acontece? Não dá certo, não é bom. A Bíblia foi escrita para nos dar uma nova chance, para que a gente veja as consequências, o que acontece se a gente seguir determinados caminhos na nossa vida. Igreja é um lugar onde nós deveríamos acolher, perdoar e dar uma nova chance. Ah, mas o texto é muito claro lá em Mateus 18. Se a pessoa não quiser, você vai com mais testemunha junto e tenta salvar. E se ele não quiser, você vai com mais de novo. E se ele não quiser, você vai até chegar num limite que não dá mais. Aí, meu irmão, aí acabou. A disciplina vem para salvar a última instância, a última tentativa. Não conseguiu acordar aquela pessoa. Ela já rompeu a comunhão com a igreja, com Deus, com a família, com tudo. Destruiu sua vida. Você só vai formalizar algo que ele já fez. Ele se autodestruiu, se auto-excluiu. É por isso que tem um texto muito forte que diz assim, que ele seja entregue para Satanás. É o contexto de até exclusão da igreja, em que ele é entregue a, vamos dizer assim, à mercê do mundo, que está totalmente agora vulnerável, fora da comunhão da igreja, mas sempre com uma tentativa para ver, quem sabe ele não acorda e volta. Percebe que é isso? Será que como igreja nós seríamos capazes de
você sozinho ir lá e tentar salvar uma pessoa que se afastou de Deus? E se você acordar aquela pessoa, morre ali. E você leva para o túmulo aquilo? E salva aquela vida? E a Bíblia diz, você ganhou o teu irmão. Ou será que você corre para contar para outros? Ou leva para a disciplina? Ou tenta, eu quero justiça. Essa frase é muito interessante. Misericórdia quero e não sacrifício. Ela foi dita em momentos muito cruciais na história do povo de Deus. Que Deus está muito mais interessado em misericórdia do que em sacrifício. Porque era uma época em que as pessoas ofereciam muito sacrifício para Deus. E aquilo Deus já estava enfadado naquele negócio. E Ele queria era misericórdia. Ele queria o que Jesus fez com aquela mulher. Eu digo para você que é um ato de louvor e adoração quando você exerce misericórdia. E você tem que estar sempre se autoexaminando. Coração seu, onde ele está? É um coração pronto a exercer misericórdia, a perdoar e a tentar salvar pessoas, ou um coração pronto a julgar, a condenar, e eu quero juízo, eu quero justiça, eu quero disciplina, Pera, cuidado. Deus falou, misericórdia eu quero, e não sacrifício. A gente tem que ver de que lado a gente está, daquela multidão enfurecida, com pedra na mão, procurando alguém para apedrejar. Isso é um perfil de igreja. Isso existe. Se deixar, a gente começa a acertar a nossa vida, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a acertar a nossa vida. A gente ouve um sermão aqui, outro ali, a gente ouve uma música aqui, outra ali, a gente começa a pôr a vida mais ou menos em ordem. A gente começa a deixar de cometer alguns pecados. A gente começa a acertar algumas áreas da nossa vida. Se você está muito tempo na igreja, é provável que você já esteja acertando em algumas coisas. É provável que você já esteja vivendo uma vida um pouquinho mais correta do que algumas pessoas que não frequentam a igreja. Isso acontece. E a gente começa a achar que a gente está num patamar superior. E a gente começa a olhar para pessoas que não estão nesse patamar. Porque agora eu acertei, ó, meu casamento está certinho, olha, minha vida, as minhas contas estão certinhas, tá, a criação dos meus filhos, a gente vai pondo tudo num quadradinho, está tudo bonitinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho, e todo domingo eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu louvo a Deus, eu escuto um sermão, aí eu preciso acertar mais essa área da minha vida, eu acerto a minha vida, isso, bonito, graças a Deus, parabéns para você. Agora eu quero saber, aonde está o teu coração? É quando você é desafiado, provado, a exercer misericórdia. Porque entenda que misericórdia, gente, é assim, não dá para ter as duas coisas. Quando você fala assim, ó, eu quero justiça, eu quero misericórdia. É bem complicado esse negócio. Deus, Ele não é justo com você. Entenda uma coisa, se você fizer a oração assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça comigo, você vai abrir um alçapão assim, ó, bum, e você vai cair no fogo eterno. Se você fizer essa oração e Deus for ouvir na hora, falou, Senhor, eu quero que o Senhor seja simplesmente justo comigo e me dê o que eu mereço. Porque ser justo, sabe o que é? É dar a cada um o que é de direito, merecido. Então, eu falo, Deus, eu quero que o Senhor simplesmente seja justo comigo. Então, Deus vai dar o que você merece. E aí vai abrir um alçapão, bum, e você cai. E fecha. Adeus, nunca mais. Deus foi justo. Isso é ser justo, tá? Agora você fala assim, Senhor, sabe aqueles dois que entraram no templo para orar? Um falava assim, Senhor, graça te dou porque eu sou bom, dou o dízimo, vou na igreja, não sei o quê, e não sou igual a esse pecador miserável aqui, ó. Aí aquele pecador miserável batia no peito e falava, o que ele pedia? Vocês se lembram o que ele pedia? Justiça, justiça. É isso que ele pedia na oração? O que ele falava? Misericórdia, quero. Misericórdia, Senhor. Batia no peito, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que esse foi para casa justificado, que Deus ouviu essa oração, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Essa é uma dinâmica da Bíblia. Meus irmãos, pensa nos evangelhos, os evangelhos falam isso um texto atrás do outro, um texto atrás do outro. Jesus pega a parábola, Jesus pega a história da mulher adulta, Jesus pega os dois que foram orar. Toda hora parece que Jesus está querendo ensinar a gente alguma coisa. Não dá para ter as duas coisas. Meu querido, Deus não é justo com você. Não, nunca foi. Então você gosta assim, não, que Deus faça justiça. Ah, meu irmão, você está lascado. Ser justo é dar a cada um o que é devido. Você só está aqui porque Deus não foi justo.
Ele foi misericordioso. Misericórdia é ir além. Misericórdia é dar graça. Misericórdia é perdão. Misericórdia é dar o que eu não mereço. Deus foi misericordioso. E Paulo vai falar sobre isso, ele vai usar uma frase bem interessante. Ele diz assim para alguém que já conheceu a palavra. Ele diz assim, negas tu que foi a misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento. Até o ato de a gente se arrepender e se aproximar e orar e buscar Deus, foi simplesmente porque Deus concedeu a nós a graça de a gente reconhecer que nós somos pecadores e correr para a graça de Deus e ser salvo pela sua misericórdia. E Paulo fala assim, negas tu, está negando isso? Você está negando que a única razão de você estar aqui, na presença de Deus, de conhecer a palavra, de orar, de buscar, só tem uma razão, porque Deus foi misericordioso. Porque se Ele fosse justo, você não estaria aqui. E ele fala, negas tu que foi a misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento. Que um dia você ouviu a palavra, alguém falou para você, ou você cresceu num lar que o evangelho estava lá sendo pregado, e aquilo tocou no seu coração, você descobriu que você é um pecador miserável, que você merece o inferno, que Deus não pode ser justo com você, que você nunca deve pedir uma oração por justiça de Deus, Senhor, faça a justiça da minha vida, está lascado. Não é misericórdia, tem misericórdia de mim, é um pecador, bate no peito, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu sei que você já acertou algumas coisas na sua vida, é possível que você esteja sendo correto, que você não tenha matado, roubado, como a gente diz, né? E não tenha feito uma meia dúzia de coisas. Parabéns para você. Aqueles homens na época de Jesus também não roubavam, não matavam, eram religiosos, iam toda semana na igreja, dava o dízimo, orava, jejuava, mais do que a gente, cumpria todos os rituais. Mas eles não tinham misericórdia. Eles não entenderam a misericórdia. Ninguém era mais perito em lei do que os escribas e fariseus. Gente, você não sabe o que era um fariseu. Um fariseu era um homem muito religioso. Você não sabe quantas horas ele dedicava por dia em oração, quanto jejum esse homem fazia, quantas leis ele decorava. Ele era religioso, ele não faltava nada, ele cumpria tudo direitinho, ele não fazia nada de errado, era um homem religioso. E Jesus olha para eles. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia e vão se apresentar na presença de Deus e falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu preguei, eu fiz, um monte de coisa, servi na igreja, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. O que Jesus vai dizer? Eu nunca vos conheci. Misericórdia quero, e não sacrifício. Nenhum sacrifício chega até o trono de Deus, se não for regado por um coração cheio de misericórdia. Que quando você ora, quando você canta, quando você prega, quando você oferta, quando você faz qualquer coisa para Deus, tem que partir de um coração quebrantado e contrito, cheio de misericórdia, porque já experimentou a misericórdia de Deus, a graça de Deus, sabe, na hora da oração, miserável homem que sou. E até mesmo o fato de a gente se ver diante de uma cena como essa, que a gente viu, da mulher adúltera, trazendo para os nossos dias, né? Se a gente vê um irmão em pecado, o ímpeto, a primeira reação sua, revela muita coisa. Se você é um filho de Deus, discípulo de Jesus, cheio de misericórdia, e você só pensa numa coisa, como eu faço para salvar essa vida? E você vai até aquela pessoa, você chacoalha aquela pessoa, você dá um tapa na cara daquela pessoa, você acorda aquela pessoa, e você tira ela daquele buraco. Amém. Você está no caminho certo. Você ganhou esse irmão. Salvou, acordou, despertou para a vida, o cara acordou, a mulher acordou, que loucura que eu ia fazer, meu Deus, eu ia adulterar, eu ia roubar, eu ia matar, sei lá, qualquer coisa que eu ia fazer, eu ia abandonar a fé. A gente não pode cometer um grande pecado, mas às vezes a gente tem decepções. Você está aqui na igreja, fulano não me cumprimentou, esqueceram de mim, outro olhou torto para mim, e você não percebe, seu coração vai esfriando, daqui a pouco o Satanás já está trabalhando na sua mente, já está dizendo que não vai na igreja domingo não,
Aí você não vai um domingo, você não vai 2, você não vai 3, aí você começa a ver problema. Está todo mundo adorando a Deus, louvando a Deus, você não vê mais Deus. Você entra na igreja, começa a ver problema. Você começa a ver coisa errada. E você começa a esfriar, a se afastar, e você está indo para um buraco. Você não percebe que Satanás está trabalhando na sua vida. É um momento de loucura, um momento que o coração vai endurecendo, endurecendo, e te vai se afastando. E quando o coração está assim, duro, a gente começa a se afastar da graça de Deus, a gente ora menos, a gente canta menos, a gente louva menos, a gente agradece menos, a gente só reclama. Nada está bom, você está indo para um buraco. Pode ser que Deus use uma pessoa para te salvar. Que fala para você, acorda. Para de reclamar. Começa a agradecer. Vai para a igreja agradecer. Não vai lá para ver nada, nem vai para agradecer. Você acordou hoje, está respirando, está vivo. Você tem o que comer, tem o que vestir. Paulo disse, com isso esteja contente. Paulo falou para o povo naquela época que o povo era ingrato. E não tem nenhum povo mais ingrato do que o povo de Deus, gente. Pode ver, de Gênesis a Apocalipse. Pensa num povo ingrato. A gente acha que é só o povo de Israel, né? O povo de Israel era um povo que reclamava. Deus dava comida, ele tirava ele da escravidão, levava para o deserto. Chegava no deserto, aqui não tem o que estava lá no Egito, estava melhor. E o povo que murmurava, reclamava. Mas se você olha no Novo Testamento, Paulo tem que ensinar gratidão para o povo. A ponto de ele falar assim, gente, você tem o que comer? Você tem roupa para vestir? Com isso esteja contente. E ele vai ensinar o contentamento. E a gente entende que felicidade é subproduto do contentamento. Você nunca vai ser feliz se você não aprender a ser contente e grato com o que você já tem. Você sempre vai estar falando, não, o dia que eu chegar lá eu vou ser grato a Deus, eu vou agradecer, vai ser bom, vou ser feliz. Nunca vai chegar lá. Que é igual aquele desenho de criança animado, né? Que eles amarram uma cenoura no coelho e falam para o coelho, corre atrás de cenoura, vai. E a cenoura vai na frente. Tem muito crente que é assim. Ele nunca vai ser grato, nunca vai estar bom, ele sempre vai estar insatisfeito. Quando você entra na igreja, qual a primeira coisa que você faz? Você pede ou você agradece? Não responde para ninguém, só para você. É um exame que você faz, é um termômetro. Hoje eu entrei aqui e eu não agradeci, eu pedi. Então é um termômetro, não estou bom não. Eu quando eu estava sentadinho ali, louvando a Deus, eu estava pedindo. E agora que eu estou pregando, eu estou lembrando o que eu falei. Nossa, eu não agradeci. Acho que não sou só eu, não. Quando você entrou e sentou aqui, primeira coisa que você fez. Você agradeceu ou você pediu? Pastor, eu tenho muita coisa para pedir, eu tenho muito problema, pastor, não sabe. Você não tem noção, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, você está aqui, você tem o que comer, você tem o que vestir, seja contente, agradeça. Começa agradecendo. Começa a semana agradecendo. Você vai trabalhar agora com aquela pessoa chata, 8 horas da manhã você vai ter que encarar. Primeira coisa que você vai fazer antes de entrar no seu trabalho, você vai fazer uma oração. Senhor, graças te dou por esse emprego. Miserável de emprego, me tira daqui, mas você vai agradecer. Me dá coisa melhor, tira essa praga da minha vida aqui. Você deve ter alguém lá no seu trabalho. Primeira coisa que você vai fazer, começa agradecendo a Deus. E sede agradecido, sede grato. Tenha um coração leve, limpa esse coração, enche ele de misericórdia. Quando você vê uma coisa errada, você não reclama, você ora. Quando você vê alguém, tenha misericórdia, perdoa, salva e não condena. Jesus falou assim, ninguém te condenou? Eu também não. Mas ele disse, vá e não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça, nenhum vai falar assim, o pastor está dizendo que está tudo bom, posso adulterar, que está tudo de boa. Depois eu vou cair em si, vai dar tudo certo. Vai não, velho. Vai não. Não brinca com Deus, não se isola, que o homem planta, ele colhe. Eu estou dizendo que igreja é um lugar onde a gente tem uma nova chance. Que se Jesus te chamou, é para você ter uma nova chance. Mas Jesus está dizendo hoje para você, filho, vá e não peques mais. Aquela mulher ficou, porque ela estava pronta para ouvir
o julgamento de toda aquela multidão não importava. Ela queria saber o que Jesus ia falar da vida dela. Quem tinha poder para condenar ou absolver, era só ele. Porque quando ele disse assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tudo não foi embora. Ficou só uma pessoa lá. Quem ficou? Jesus. Era o único que podia apedrejar. Ele podia pegar um paralelepípedo e dar na cabeça daquela mulher. Pum! Um só. Missão cumprida. Ninguém tinha que falar nada. Ele falou, quem não tiver pecado, que atire. Ele tinha pecado? Não. Ele podia pegar um paralelepípedo e dar na cabeça daquela mulher. Já pensou? Registrar aqui agora. Jesus foi lá, pegou a pedra e deu na cabeça. 1, 2, 3, ela morreu. E nós vamos falar o quê? Ele era o único que podia. Realmente tinha moral para isso. Tinha autoridade para isso. Ele podia condenar ela. E quando ele pergunta assim, essa pergunta não é sutil isso aqui, ó. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E ele responde, ele que podia. Era o único que não tinha pecado. É o único que podia apedrejar. E ele colocou no jogo. E ele entrou no jogo. E chegou a hora dele. Ele ia olhar para a vida dele e falar assim, deixa eu ver se eu tenho algum pecado. Ficou ruim para você, mulher. Sabe por quê? Porque eu não tenho pecado. Está a minha vez agora. Aí ele responde, por isso que o jogo é esse. Ele entrou no jogo. Aí ele diz para ela, nem eu tampouco te condeno. Ó, eu que podia, eu que não tenho pecado, eu que posso pegar aquele paralelepípedo e dar na tua cabeça, eu não vou fazer isso. Eu que tenho poder para te falar, vai para o inferno. Eu não vou fazer isso. É Jesus olhando para você hoje dizendo assim, eu poderia te mandar para o inferno, mas eu não vou fazer isso. Aí ele dá uma nova chance. E ele só está dizendo para você essa noite, se você está na beira do abismo, pensando, vou ou não vou, pulo ou não pulo, a minha mensagem não é para você relaxar e pular. A minha mensagem é dizer o seguinte, Jesus tem autoridade para pegar a pedra e dar na cabeça. Jesus tem autoridade para pegar e falar assim, filho, vá para o inferno. E ele pode dizer naquele dia, eu não te conheço, nunca ouvi falar de você. Apartai-vos de mim, malditos, o fogo eterno separado do diabo e seus anjos. E ele vai dizer isso para muita gente. A Bíblia diz que larga é a porta. A maioria que aparecer lá, no dia do juízo final, vai ouvir isso. Eu não te conheço, filho, vai, vai, pode ir, apartai-vos de mim. Vai para lá. É para a esquerda que ele vai mandar. E o que é dele é para a direita. Ele vai dizer para um monte, e ele tem poder para falar isso. E ele vai falar para muita gente. E vai ter gente enganada. Que a Bíblia diz que vai ter gente que estava na igreja, cantando, louvando, pregando, ensinando, fazendo, acontecendo. E vai chegar naquele dia, Senhor, teu nome, e ele vai dizer, nunca ouvi falar de você, não te conheço, não tem nada com você. Não sei de nada. Para mim, não, nunca. Eu nunca recebi uma oração sua, um louvor, não sei o que você vai fazer lá na igreja. Seu coração não tinha misericórdia. Você estava lá só para julgar, para condenar. Você não nasceu de novo, você não tem o Espírito no seu coração. Você não é meu não, viu? Vai, cai fora, pode ir para lá, próximo. Vai falar, está lá escrito. Misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Ele está dizendo essa noite, vá e não peques mais. Esse texto não é um texto para falar só de perdão, é um texto para acordar a gente e saber que Deus está dando uma nova chance. Não brinca, porque Jesus tinha poder para pegar a pedra e dar na cabeça daquela mulher. Ele não fez isso. Então ele falou assim, eu vou dar mais uma chance para você. Vai e não faz mais essa besteira que você fez. Você percebe? Jesus não passou a mão na cabeça. Ele deu uma nova chance. Então hoje à noite, o que Jesus está fazendo aqui, não é afrouxando a fé nossa, a espiritualidade nossa. Não. Ele está mostrando o negócio é sério. Eu posso pegar um paralelepípedo e dar na tua cabeça, mas não vou fazer isso. Eu vou dar mais uma chance para você, vamos ver se você vai aproveitar essa nova oportunidade que eu te dou. E ele disse, vá e não peques mais. E para aí, fica no ar. Está parecendo aqueles filmes que
Acabou. E aí, o que ela fez? O que vai acontecer? Tem filme que para de um jeito e você fica com raiva, né? Você já assistiu o filme assim? Que não terminou. O que vai acontecer? A pessoa vai tocar a vida para frente? Não vai? Vai servir a Deus? Vai abandonar tudo? Vai? Não sei. A Bíblia diz que ele disse, vai, não peques mais. O que ela fez? Ninguém sabe. Foi só dado uma nova chance para ela. A Bíblia não diz que essa mulher aproveitou essa nova oportunidade e tocou a vida. Não sei. Pode ser que a gente chegue lá no céu e ela esteja lá sentadinha do lado de Jesus. Fui eu, gente. Beleza? Tudo bom? Fui eu mesmo que tive uma nova chance e aproveitei. Pode ser que a gente pergunte, cadê a mulher adulta aí, meu irmão? Não aproveitou a nova chance. Voltou para o cara lá. Ela não está aqui, não. A gente não sabe. Isso fica no ar justamente para a gente poder aplicar na nossa vida. O que vamos fazer com a nova oportunidade que Deus está dando hoje? Da gente voltar para casa. Vá e não peques mais. O que tem tentado você? O que todos os dias você pensa em fazer, mas tem alguma coisa que fala, não, melhor não. Não vou fazer não. Não vale a pena. Onde que é que o calo aperta na sua vida? Onde é o seu calcanhar de Aquiles? É isso aí que Jesus está falando para você essa noite. Vá e não brinca com esse negócio, porque vai ter consequência. Eu quero te dar uma nova chance. Feche seus olhos. Fala com o Pai. Agradece, Senhor, obrigado, porque eu ouvi uma palavra aqui que é para me acordar. É para mim não brincar com o pecado que quer destruir minha vida. Eu quero ser fiel no meu casamento. Eu quero honrar o Senhor lá no meu trabalho. Eu quero amar a minha esposa como Cristo amou uma igreja. Eu quero honrar o meu marido. Quero honrar os meus pais. Eu preciso perdoar algumas pessoas. Eu preciso parar de fazer algumas coisas, de brincar com esse negócio. Senhor, tem misericórdia, o Senhor conhece a nossa vida. Eu vou orar agora, enquanto o louvor vem à frente, para a gente encerrar o nosso culto. Senhor, Tu sondas e conhece o nosso coração. Tu conhece o nosso assentar e o nosso levantar, todos os dias. Nós somos pecadores, Senhor. E nessa noite a gente bate no peito e diz, tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Nós queremos sair daqui essa noite com o coração cheio de misericórdia, Senhor. Pronto a perdoar, salvar e a dar uma nova chance para algumas pessoas na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, levar a sério essa palavra de Jesus, vá e não peques mais. Foi uma vez só que ele disse para aquela mulher, Senhor. Ó Pai, se tem alguma tentação que está rodeando a nossa vida, Senhor, quer seja na área sexual, na área profissional, financeira, não sei, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Quem sabe é um coração duro, julgador, que tem muita dificuldade para perdoar. Eu não sei o que passa no coração de cada um, Senhor. Que tipo de pecado que nos tenta todos os dias. Quando nós levantamos, ó Pai, e acordamos, abrimos nossos olhos, aquilo está lá diante de nós, Senhor. Ao olharmos no espelho, no momento que acordamos, nós vemos coisas que estão caminhando com a gente, ó Pai. Desejos, tentações. O que somos de fato, reflete ali, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dê-nos um coração misericordioso. Dê-nos coragem, Senhor, de buscar a Tua vontade na nossa vida. De amar as pessoas como se não houvesse amanhã. De perdoar, de vencer o mal com o bem, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos realmente Teus filhos aqui na terra. Não meros religiosos que frequentam uma igreja no domingo à noite. Mas queremos ser Teus filhos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado. E voltarmos aqui domingo, Senhor, que vem, para celebrar
a vida, agradecer por tudo, Senhor, pela semana que tivemos, mesmo com as lutas que enfrentamos, o Senhor foi conosco, nos guardou, nos livrou, nos abençoou, e aqui estamos mais uma vez, Senhor, para agradecer e para pedir a Tua misericórdia para essa semana que começa. Livra-nos do mal, ajuda-nos, ó Pai, e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém.